Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender alguns segredos para a nossa vida com base em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18 nos traz o segredo da união, da relação com as pessoas. Fala sobre como é importante não viver sozinho nesse mundo, não se fechar e não querer estabelecer relações, conexões com outras pessoas. É muito importante nos conectarmos com outras pessoas. As outras pessoas que são sábias podem nos trazer muitos ensinamentos e podem nos ajudar a crescer e a prosperar de maneira muito mais rápida. Então, escolher bons amigos e manter relacionamentos com as pessoas é uma chave fundamental para adquirir sabedoria, para estabelecer boas relações, para crescer profissionalmente, espiritualmente, financeiramente e também como pessoa. Por isso que o versículo 1 diz que busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se separa dos outros, que anda sozinho, está se insurgindo, se levantando contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria consiste em entender a importância das relações com as pessoas. O versículo 2 fala que não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. O tolo, ele não entende a importância das relações humanas. Ele só quer saber de falar aquilo que está no seu coração. Aquela pessoa que quer que as outras pessoas escutem as suas lamentações, quer falar a respeito dos seus próprios interesses, só fica dentro de um grupo quando todos estão ali dando total atenção para ela. Mas quando as outras pessoas precisam do apoio dela, ela se afasta porque não é nunca do interesse dela atender, ajudar, ser prestativo com outras pessoas. Essa questão dos relacionamentos é muito importante que você se afaste daqueles que são ímpios, daqueles que fazem o mal. Porque o versículo 3 fala que vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Ou seja, quando o ímpio vem para os nossos relacionamentos, como ele faz coisas erradas, ele é desprezado pelas coisas erradas que ele faz, e quando nós aceitamos que o ímpio ande conosco, nós estamos concordando que vamos ser vistos como se fôssemos amigos deles. Então, o desprezo, que deveria ser apenas do ímpio, vem também para nós. Escolhemos bem os nossos amigos para não nos envolvermos com aqueles que são ímpios, que vão trazer para a nossa vida o desprezo e também a vergonha. O versículo 5 fala que não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Nunca se deve ficar ao lado do ímpio. E muitas vezes, para um aspecto prático na nossa vida, existem aquelas pessoas que são muito carismáticas, muito sorridentes, muito atenciosas, mas que agem dessa forma justamente para conseguir a atenção das pessoas, mas a intenção delas é para o mal. Preste atenção nos comportamentos, nas palavras, nos objetivos
das pessoas que se aproximam de você. Não importa qual é a roupa que ela veste, o carro que ela tem, se ela aparenta ser alguma coisa ou até se ela tem riqueza financeira. Se ela faz coisas erradas, essa riqueza financeira que ela tem, em algum momento vai ruir. Em algum momento vão descobrir que ela está envolvida com coisas erradas. Algumas pessoas dizem, mas eu vou ser amigo dele porque ele está sempre tão arrumado, está sempre tão bem financeiramente. De repente eu posso tirar alguma vantagem nesse relacionamento. Nós precisamos das pessoas. Tenha certeza que você não precisa dessas pessoas que são ímpias, porque cedo ou tarde elas vão tropeçar. Então fuja dos ímpios. E o versículo 5 fala que não é bom você ter respeito com a pessoa do ímpio, para derrubar o justo em juízo. Não fique próximo das pessoas ímpias, escolha os seus amigos. Nos nossos relacionamentos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos aproxima as pessoas e também afasta. Então o versículo 4 fala que águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Aquilo que nós falamos pode causar muitos impactos na vida das pessoas. Quando dizemos palavras que são sábias, nós estamos alimentando a alma das pessoas à nossa volta. Quando falamos tolices, quando dizemos palavras negativas quanto aos projetos das pessoas que contam seus projetos para nós, nós estamos destruindo a energia, a frequência, a força das pessoas. Preste atenção naquilo que você fala. Você tem sido uma pessoa que anima as pessoas, que traz pensamentos positivos para elas? Ou você tem sido aquela pessoa que põe um balde de água fria nos projetos e nos sonhos das pessoas? Procure ser uma pessoa que traz palavras que sirvam como fonte de sabedoria para as pessoas. O versículo 6 fala que os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. E o versículo 7, a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então nós vemos aqui, não entre em contendas. Para que você vai entrar em um conflito com alguém? Os nossos lábios foram feitos por Deus para que nós venhamos a dizer palavras de sabedoria, para edificar as pessoas. Fuja de relacionamentos em que você precisa ficar o tempo todo contendendo com alguém. Seja sábio. Quando um tolo começa a falar, ele logo revela a destruição. O versículo 7 fala que a boca do tolo é a sua própria destruição. Aquilo que ele fala mostra que ele é tolo. A pessoa que entra em contenda está mostrando que é uma pessoa tola. Os seus lábios são um laço para a sua alma. Que a nossa boca seja uma boca que edifica as pessoas e que nós sejamos sábios e não venhamos a usar a nossa boca como um laço contra a nossa vida. O versículo 8 fala que as palavras do linguareiro são como doces bocados e elas descem ao íntimo do ventre. Não se envolva com pessoas linguarudas, pessoas que vivem fofocando da vida dos outros. Essas pessoas gastam o tempo da vida delas falando mal das outras, o que significa dizer que não cuidam da própria vida. Logo que você virar as costas, a próxima pessoa de quem estarão falando será você.
Então, se a pessoa está falando da vida dos outros para você, não tenha dúvida. Logo depois que você virar as costas, ela vai falar a respeito da sua vida. E não vai falar coisas boas, porque os linguareiros só têm fofocas para diminuir, ridicularizar, chamar os outros de sonhadores. Você vai contar o seu projeto para eles e eles vão dizer que você é um sonhador. Então, que você fuja das pessoas que são linguareiras e que você não seja um linguareiro nas amizades, nas pessoas com quem você se relaciona. Que você seja uma pessoa que usa a boca para edificar, construir e fortalecer as pessoas que andam com você. O versículo 13 fala que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Estultícia significa tolice. Nos seus relacionamentos, preste atenção no que a pessoa está falando com você. Muitas vezes ela precisa que você a escute primeiro, para que depois você possa dizer alguma coisa para ela. Ouvir a pessoa é importante até para que você tenha a total compreensão do que a pessoa quer falar para você, para que você possa pensar melhor, meditar melhor e trazer uma palavra que edifica, fortalece e ajuda a pessoa. Versículo 20 fala que do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Você, nos seus relacionamentos, vai receber aquilo que você disser. Se você tem palavras de sabedoria para ajudar as pessoas, você vai ser bem lembrado. E essas pessoas também vão se preocupar em ajudá-lo no momento em que você estiver passando por uma situação difícil, porque vão lembrar que você a ajudou no momento difícil para ela. Agora, se você fala tolices, você vai ser lembrado também como aquele que fala tolices, traz conselhos errôneos, fala bobagens e você será certamente excluído do círculo de amigos dessa pessoa para quem você falou tolices. Então, cuide daquilo que você fala, que você seja uma pessoa que tem palavras de sabedoria para comunicar para as pessoas dos seus relacionamentos. E o versículo 21 fala que completa essa ideia. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ame a sua língua, ame o que você fala, cuide do que você diz, fuja dos linguareiros nos seus relacionamentos. O versículo 9 fala que também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Se você conhece alguém que vive desperdiçando tempo, que vive sendo negligente no seu trabalho, que é negligente na administração das suas finanças, que é negligente no cuidado com a sua saúde, come de maneira excessiva, não pratica atividade esportiva, que é negligente na forma como se veste, como se apresenta. Então, você precisa ajudar essa pessoa. Se essa pessoa quiser ajuda, se ela quiser crescer, se ela quiser mudar, então você vai manter essa pessoa no seu círculo de amigos. Mas se essa pessoa continua sendo negligente, negligente é aquela pessoa que não faz o que precisa ser feito. Nós precisamos, nesta vida, crescer espiritualmente no relacionamento com Deus. Precisamos aprender a administrar os nossos recursos financeiros para não sermos pessoas consumistas e que vivem cheios de dívidas em contas que não são necessárias. Precisamos também
ser cuidadosos em relação à nossa imagem, você contrataria um serviço de delivery se você visse que a cozinha que prepara o alimento que você pede não está higienizada? Certamente que não. Você contrataria um seguro de uma pessoa que não está devidamente trajada? Uma pessoa que não cuida da sua imagem, que não cuida da roupa com que se apresenta? É uma pessoa que não está fazendo o que precisa ser feito, cuidar da sua imagem. Então, quem não cuida da sua imagem, quem é negligente na sua obra, ou seja, naquilo que faz, é irmão do desperdiçador. Está perdendo recurso. Nas suas relações com as pessoas, você precisa fazer coisas como cuidar da sua espiritualidade, cuidar da sua imagem, cuidar das suas finanças. Dentro da sua casa, você precisa cuidar da sua família. Se você é marido, você tem que cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Se você é esposa, você tem que cuidar do seu marido e dos seus filhos. Se você é filho, você precisa prestar atenção no seu papel como filho, de prestar atenção nas amizades que você faz, honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Aquele que é negligente, não faz o que tem que ser feito, está desperdiçando a sua vida. E você deve prestar atenção também naquilo que você fala. Se você está usando a sua palavra para trazer palavras de sabedoria ou gastando seu tempo com pessoas que são linguareiras. O versículo 10 fala que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Então, procure pessoas para andarem com você que tenham esse princípio na sua vida, de entender que o nome do Senhor é a sua torre forte. Porque a pessoa que é justa, a pessoa que se alinha com Deus, ela vai correr para Deus na hora da angústia e da dificuldade e ela estará em alto retiro. Muitas vezes, daí a importância das nossas amizades, das nossas relações, quando nós estamos um pouco fracos em alguma situação da vida, nós conversamos com algum amigo, telefonamos para compartilhar alguma coisa, e aquela pessoa que tem o nome do Senhor como torre forte, ela vai nos lembrar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. O Senhor estará contigo e Ele será o seu alto retiro. Agora, se andamos com pessoas que são tolas, que gostam de dar palpites, opiniões e fofocar a respeito da vida das outras pessoas, estaremos alimentando fofocas. Estaremos entregando a nossa vida para uma pessoa que depois vai falar a respeito das nossas situações, dos nossos problemas para outras pessoas e não vai nos ajudar. Então, o versículo 10, quando fala que torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro, ele está dizendo: nos seus relacionamentos, procure pessoas que tenham esse princípio, porque na hora que você precisar, elas vão estar ali para nos lembrar. Torre forte é o nome do Senhor. Vamos pedir o nosso socorro a Ele, e Ele lhe ajudará nesse momento. Eu lhe ajudarei em oração. Eu estarei junto com você nessa batalha. Aquele que anda com Deus não vai revelar o seu segredo para outras pessoas. Ele vai ajudá-lo. O versículo 11 fala que a fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto, na sua imaginação. O versículo 11 está dizendo que aqueles que são ricos acreditam muitas vezes nas suas riquezas, ao contrário daquele que
teme ao Senhor e que entende que o Senhor está acima de todas as coisas, o rico, ao contrário, muitas vezes acredita que a sua riqueza pode livrá-lo. Mas o Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. Então, é o Senhor que cuida de nós. Quantas e quantas pessoas muito ricas, com sistemas de travas e de segurança nas suas casas, já foram assaltadas? Quantas pessoas já foram roubadas dos seus carros? Quantos bancos já foram invadidos por criminosos que conhecem e criam estratégias para poderem praticar os seus crimes? Então a nossa riqueza está no nome do Senhor. O versículo 23 fala que, ainda sobre essa questão de riqueza, o pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. Se você está bem financeiramente nessa fase da vida, não seja arrogante a ponto de desprezar aqueles que não estão tão favorecidos nesse momento. Você não sabe o que pode acontecer com você. Você não sabe o que pode acontecer com aquele que hoje não está tão bem financeiramente, precisando de ajuda. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24, fala que, no versículo 25, fala que aquele que ajuda ao pobre, aquele que tem generosidade, ele, no momento em que passar por dificuldades, também será atendido. A riqueza que hoje você tem é uma manifestação da bondade de Deus para com a sua vida. Você pode dizer que trabalhou duro, que foi diligente, que se dedicou, mas é Deus que governa os céus e a terra. O Salmo 24, no versículo 1, fala que o Senhor tem a plenitude da terra e Ele tem o domínio sobre todas as pessoas. Então, você pode ter feito esforço, dedicação, ter sido diligente, mas quantas pessoas trabalham duro, criam seus projetos e acontecem imprevistos? Então, não se vanglorie na sua riqueza. Entenda que a sua riqueza deve ser uma forma também de ajudar aqueles que precisam, de atender as pessoas que podem aparecer no seu caminho pedindo alguma ajuda que você pode oferecer a elas. E não seja arrogante, soberbo, confiando na sua riqueza nas pessoas, porque o orgulho é a causa de muita destruição. Nas nossas relações, o versículo 12 fala: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então esse versículo 12 está falando que aquele que eleva o seu coração, que começa a ficar arrogante, orgulhoso, soberbo, prepotente nos seus relacionamentos, em algum momento ele vai ser quebrantado. Agora, aquele que é humilde, ele será honrado. Quantas vezes você conhece uma pessoa que é rica, é humilde e você fala, aquela pessoa é uma boa pessoa. Ela é rica, mas ela não é soberba, não é arrogante. Respeita todas as pessoas, conversa com todas as pessoas, tem humildade. Agora, quando você conhece as pessoas arrogantes e soberbas, você fala, pode até ter dinheiro, mas é uma pessoa que
é muito soberba. E existem aqueles que não têm muito, mas vivem cheios de arrogância, soberba, prepotência em relação ao próximo. O que você ganha com isso? Você vai ganhar o desprezo das pessoas. Você vai ser desonrado. Seja humilde nas suas relações. O versículo 14 nos fala que o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Quando você estiver passando por uma situação difícil na sua vida, tenha ânimo, tenha força, erga a sua cabeça, olhe para o alto, lembre-se do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Assim como o versículo 10 fala que torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro, você precisa lembrar do Salmo 121. Na hora que o teu espírito ficar abatido, na hora que você estiver passando por uma enfermidade, o teu espírito será muito importante para que você se recupere rapidamente da doença. Os médicos sempre dizem que aquelas pessoas que quando entram no hospital com uma doença e se entregam, perecem e adoecem mais do que aquelas que quando entram dizem, eu vou sair daqui. E se for o meu tempo, Deus me levará, mas eu irei pela vontade de Deus. Essas pessoas que mantêm o espírito forte, elas passam pela enfermidade de uma maneira completamente diferente. Se você está visitando algum amigo, algum parente que está passando pela enfermidade, lembre esse parente, esse amigo. Mantenha o seu espírito firme. Deus está com você. Agora, aquele que está com o espírito abatido, o versículo 14, na parte B, faz uma pergunta: quem o levantará? Você tem que cuidar do seu coração acima de tudo. Mesmo que apareçam pessoas querendo te colocar para baixo, dizendo palavras negativas, não aceite essas palavras. Responda: o Senhor é a minha torre forte. Lembre-se desse versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Lembre-se do Salmo 121, de olhar para cima, porque o Senhor está contigo. Não se abata, seja forte. E você que está nos seus relacionamentos, fortaleça as pessoas. Use palavras que fortaleçam as pessoas. Seja uma pessoa sábia. O versículo 15 fala que enquanto nós estamos nos relacionando com as pessoas, nós precisamos adquirir sabedoria. O versículo 15 fala: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Veja que esse versículo 15 fala que aquele que é sábio, ele está sempre buscando conhecimento, ele quer adquirir conhecimento, e o ouvido dele só fica nos lugares onde ele está recebendo conhecimento e ciência. Um sábio nunca vai ficar numa roda onde as pessoas estão fofocando, falando bobagens, falando coisas que não edificam. Ele sai desses ambientes e ele vai se relacionar com pessoas que têm conhecimento, conselho, instrução, prudência, discernimento, entendimento, inteligência, conhecimento para trazer para você, para ela. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito assim: a coisa principal é: adquire a sabedoria, adquire o conhecimento. E no mesmo capítulo 4 de Provérbios, no versículo 23, está escrito:
Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então você precisa guardar muito bem o seu coração e precisa guardar o seu coração com sabedoria, para que você tenha as saídas da vida. Nos seus relacionamentos, muitas vezes, quando ocorrem situações difíceis, você precisa usar o presente. O versículo 16 fala: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Muitas vezes você, com um presente, consegue estabelecer contatos, consegue estabelecer amizades com pessoas que você quer acessar. O versículo 16, todo o capítulo 18, a mensagem aqui é sobre a importância dos relacionamentos. A compreensão de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. A compreensão de que nós dependemos uns dos outros e o quão é importante ter amigos e ser amigos. Porque nem sempre o filho é amigo do pai ou da mãe. Nem sempre o marido é amigo da esposa. Essa questão de você ser amigo, de você ter um bom relacionamento, também se aplica dentro da própria família. Tem irmãos que não são amigos. Caim e Abel, Esaú e Jacó, Abraão e Ló. Abraão, no seu relacionamento com seu sobrinho, o seu sobrinho, no momento em que se separaram, escolheu o melhor pedaço de terra aos seus olhos. Depois ele acabou sendo humilhado, porque aquele pedaço de terra que aos olhos humanos era o melhor lugar, era onde ficava Sodoma e Gomorra. Mas o que importa é que no momento de escolher a terra, ele não se importou com o seu tio. Nem sempre você é amigo dos seus familiares. Então essa questão da amizade é uma questão que se aplica dentro da família e também para outras pessoas, mas uma forma de você conhecer pessoas que você quer acessar, muitas vezes é comprando um presente e dizendo: fiquei sabendo que você é amigo do meu amigo, temos um amigo em comum. Vi o seu trabalho que é muito bem realizado em tal setor. Quero lhe presentear com, né? E você entrega um presente para a pessoa. O presente alarga o caminho e leva você até a presença dos grandes. Nos nossos relacionamentos, o presente também pode servir para lembrar que amamos as pessoas que andam conosco. Também serve para honrar as pessoas e também pode servir para pedir perdão quando erramos com a pessoa. Um presente pode ser uma forma de reconciliação, conciliação com as pessoas, vencendo uma situação de contenda que eventualmente tenha acontecido. Aliás, a contenda é algo que deve ser evitado a todo custo. O versículo 17 fala: o que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Ou seja, aquele que começa uma conversa, uma discussão, quando fala aqui de pleito, pleito ele está falando a respeito de disputa. Aquele que começa uma disputa parece que tem razão, mas aí vem o seu companheiro e avalia o que ele está falando. E o versículo 19 fala que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Você imagina os ferrolhos de um palácio? Como eles colocam os ferrolhos para sustentar aquelas grandes portas dos palácios?
Quando você entra em conflito com alguém, você está ferindo as pessoas com quem você está contendendo e criando travas que vão dificultar o seu futuro relacionamento com essa pessoa. Mesmo sendo seu irmão, mesmo sendo seu pai, mesmo sendo sua mãe, maridos com esposas, esposas com maridos que muitas vezes não vigiam naquilo que falam a respeito dos seus assuntos, entram em contenda, entram em conflito. Não vale a pena você entrar em contenda, não vale a pena você entrar em conflito. Tenha palavras sábias. Ele é seu marido, ela é sua esposa, eles são seus filhos. Ele é seu pai, ela é a sua mãe. Eles são seus amigos, são seus colegas de trabalho, são seus irmãos que frequentam a mesma igreja, a mesma comunidade que você está. Preste atenção naquilo que você faz e evite as contendas. O versículo 18 fala que a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Esse versículo 18 fala que até os ricos, os poderosos, quando não sabem como resolver uma situação, muitas vezes usam a sorte para resolver uma discussão. Aquela história de surge uma discussão entre as pessoas, elas não sabem como resolver aquela situação, então elas podem dizer assim: vamos fazer um acordo aqui, vamos jogar para o ímpar, vamos tirar aqui cara ou coroa, vamos estabelecer aqui uma regra que se acontecer tal coisa em tantos dias, o contrato vai ser favorável a você ou a você. O que o versículo 18 está dizendo é que nas relações com as pessoas, até mesmo nas relações entre as pessoas ricas, sempre vai surgir algum pleito. Sempre acontece de surgir alguma situação que gera uma dúvida sobre o que fazer. E até os poderosos usam essa questão de vamos lançar sortes. Vamos estabelecer aqui uma partida de golfe, por exemplo. Já ouvi esse exemplo aqui. Algumas pessoas, quando eles estão nos seus conflitos sobre um negócio, falam assim: vamos jogar uma partida de golfe. Quem ganhar a partida fica com esse negócio. Ou as pessoas falam assim: vamos jogar uma partida de tênis. Então, até os poderosos têm os seus conflitos, as suas dificuldades, e eles usam essa questão da sorte como uma forma de resolver. Vamos fazer um jogo, vamos ver aqui quem ganhar o jogo, quem ganhar a partida. Algumas pessoas, eu já ouvi isso também. Vamos então fazer uma corrida. Quem ganhar a corrida fica com o negócio. Então o versículo 18 fala que a sorte, ela é uma ferramenta nos nossos relacionamentos. Dependendo do tipo de situação que está havendo ali, com quem que fica isso ou aquilo, e as pessoas não sabem ao certo como definir aquilo, elas podem estabelecer sortes como forma de resolver a situação. Os últimos versículos nos falam, no 22, que o que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Veja que o versículo 22 está falando sobre a importância do casamento. Mais uma vez está falando a respeito da tolice que é das pessoas pensarem: vou viver sozinho. Tem muitas pessoas que se decepcionam porque tiveram um relacionamento, um namoro que não deu certo, um noivado que terminou,
e elas pensam, vou viver sozinho, vou viver sozinha. Porque o versículo está falando da mulher, mas ele também se aplica para a mulher que procura um marido. A mulher que encontra um marido também encontrou uma coisa boa e também alcançou a benevolência do Senhor. Então, esse versículo ele tem aplicação tanto para o homem quanto para a mulher. E está falando a respeito da importância e do valor de um casamento. Quando está falando a respeito do casamento, mais uma vez está falando que é uma tolice as pessoas pensarem que são suficientes, autossuficientes e que sozinhas podem resolver tudo. Fala sobre como é bom ter uma mulher. Veja, o que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. É bom estar em comunhão. É bom ter uma pessoa, ter a sua esposa, ter o seu marido, porque Deus estabeleceu isso. Isso é bom. E o versículo 24 fala que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. É importante ter amigos, para que aquele que tem muitos amigos pode ficar alegre. No meio dos amigos, ele pode encontrar algum amigo, até mesmo que é mais chegado do que um irmão de sangue, do que um irmão biológico. Essa é a mensagem de Provérbios 18. Fala sobre a importância de entender que não estamos sozinhos no mundo e que precisamos das outras pessoas e que é na relação com outras pessoas que nós temos oportunidades de crescimento. Não viva só. Não viva com dissabor do mundo. Você pode ter se decepcionado com alguns amigos. Procure outros. Seja primeiramente amigo de Deus. Peça que Deus lhe guie para que você encontre bons amigos. Não pense em viver só. A vida não foi feita para viver só. Deus tem prazer na comunhão entre as pessoas. O Salmo 133 fala isso. Depois, veja esse texto.